Continuando a aula da semana passada, que eu convido você, se você não assistiu, não deixe de assistir a sexta aula, quando nós iniciamos o assunto que estaremos terminando hoje, que fala da revelação natural de Deus. Você não deixe de assistir essa aula passada, nós estaremos continuando. Eu vou ler novamente o texto bíblico, porque eu acho que ele vale a pena. Vale a pena, até eu vou contar um segredo meu de estudo bíblico. Eu aprendi, já tenho uma certa idade, então eu sei que a mocidade já faz isso há muito tempo, mas eu gravo, eu leio, depois eu gravo. E tudo que eu vou fazendo, estou arrumando casa, estou cuidando de alguma coisa, eu vou ouvindo aquele texto. Nada melhor para a gente decorar, aprender. Aí vem determinadas coisas que tá ali naquele texto e que a gente nunca parou para pensar, e aí a gente pensa naquele momento. É uma bênção e é uma boa forma da gente desanuviar a mente. Então vamos ler a partir do versículo 18, mas hoje estaremos falando especificamente a partir do versículo 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos aos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o seu coração insensato. Um ponto. Quando a gente lê aqui no versículo 20 que esses homens são indesculpáveis, o que você imagina que Deus está dizendo? Deus está dizendo que esse homem está condenado. Então, uma pessoa que nasceu, cresceu e morreu sem nunca ter ouvido falar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, ele está condenado ao pecado. Isso se chama restritivismo. Nós, batistas, seguimos a linha do restritivismo com relação à salvação. E o que diz essa linha? Deus não provê salvação para aqueles que não ouvem acerca de Jesus e, consequentemente, não creem nele antes da morte. Textos, João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se a pessoa não ouvir essa verdade, se a pessoa não aceitar essa verdade, ela está condenada à morte eterna. Outro texto, Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É até a nossa divisa da campanha de missões nacionais. Outro texto, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É isso que Paulo está querendo aqui dizer com esses homens são indesculpáveis. Continuando a leitura. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insatisfeitos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, te pedimos que o Senhor continue nos guiando e nos dirigindo nesse estudo. Abra as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós vimos, irmãos, quais são os meios de Deus fazer a revelação geral. E hoje nós vamos ver os efeitos da revelação geral. A revelação geral, ela não é completa. Ela não é suficiente para a redenção da humanidade. Contudo, ela produz os seus efeitos. Quais são os efeitos da revelação geral? Primeiro, a revelação geral, ela proporciona algum conhecimento de Deus. Algum conhecimento de que existe um ser superior a tudo que foi criado, a tudo que existe que podemos ver, para ter criado e gerado e sustentar todas essas coisas. A Escritura afirma que os pagãos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, versículo 25 desse texto que acabamos de ler, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Até abrindo um parênteses, a gente vê aqui que Paulo, quando ele diz que Deus, eles deixaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, e aí ele faz uma doxologia, porque ele diz, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, glorificado seja Deus, Eles substituíram a verdade de Deus pela mentira. Trata-se de um conhecimento que eles de fato tiveram e não apenas uma possibilidade de conhecer. Mesmo tendo algum conhecimento de Deus, os homens tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu e substituíram a glória do Deus corruptível por imagens semelhanças ao homem corruptível, como aves, quadrúpedes e répteis. A prática da idolatria é o reflexo mais vívido do descaso do conhecimento de Deus, obtido através da revelação geral. Não é, irmãos? Nós temos um Deus que nos dá acesso direto e aí nós criamos intermediários. Nós falamos com amigos, com os parentes, antes de chegar naquele que nos dá caminho aberto, caminho certo. Tudo que pedirem em meu nome ao Pai, eu vos concederei. E aí você pede ao primo, ao irmão, à mãe, ao pai, eu não sei a quem mais você pede. Mas essa revelação também, em geral, ela pode dar base para a vida moral e da sociedade, é o que nós falamos. Na organização da vida em sociedade, normalmente as pessoas aceitam a priori as normas de ordem moral. Existe uma ordem em qualquer sociedade, em qualquer tribo, em qualquer grupo de pessoas que se reúnem, irmãos. Por exemplo, matar vai ser errado, ainda que eles não saibam que aquele erro é um pecado, mas vai estar ali contra as regras daquela sociedade que foi instituída. Roubar vai ser errado. Machucar, brigar, vai ser errado. Então isso são assim, as coisas que a ordem moral estabelecida pelas autoridades. E isso é porque a noção geral de moralidade e justiça está escrita no coração de cada um de nós. Nós podemos ver isso aqui em Romanos 2, versículo 15. Ele diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência
consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quer dizer, eles se acusam, se defendem, baseado nas regras ali da sociedade, e nada disso é um conhecimento moral que está ali dentro do homem, que nos revela Deus. E a revelação geral também, ela torna o homem culpado diante de Deus. Esse é o ponto aí que falamos lá dos indesculpáveis, né? Que paramos logo no início e falamos. Os indivíduos são indesculpáveis porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Há muita negligência humana em relação ao conhecimento de Deus, dado na revelação geral. O orgulho espiritual, a idolatria manifestam esse descaso. A ruína moral em que muitos vivem também é sinal do abandono revelado por Deus. Isso está aí registrado no capítulo 1 do que estamos lendo, versículos 24 até o versículo 32. Leia novamente. E é também manifestação da ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens. Está lá no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O decreto divino é que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim vivem. E a revelação geral ajuda no entendimento da revelação especial, né? Com a revelação geral, os seres humanos estão mais aptos para receber e entender a revelação especial de Deus, que trata de aspectos específicos da salvação. Daí que nas atividades missionárias, por mais que as pessoas desconheçam o Evangelho, normalmente elas já têm uma noção da existência de um ser divino e de sua relevância para a vida, e lhe oferecem culto e orações. O missionário, ele não precisa começar o seu trabalho tentando mostrar que existe um ser divino e soberano. Lá em Atos 17, versículo 23, nós vemos Paulo lá em Atenas, que ele se deparou com um altar lá, e lá estava escrito ao Deus desconhecido. Quer dizer, o homem sabe que ele tem alguém para adorar. E aí, irmãos, a gente vê aqui, não é, que ele já tem essa noção do ser divino. Ele a partir dessa revelação geral, ele vai ter entendimento específico para a sua salvação. Aí, assistindo até uma palestra do pastor Augusto Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos falou assim, que se nós acreditássemos que todos os homens seriam salvos, para que o trabalho evangelístico? E aí ele deu o seguinte exemplo que eu gostei muito. Ele disse, vamos supor, irmãos, que todos os homens que nunca ouviram falar de Jesus, eles pudessem ser salvos. Aí o missionário chega numa tribo indígena, ele prega a salvação, ele diz que só Jesus Cristo salva. Metade da tribo se converte, metade da tribo não se converte, ou seja, metade vai para o céu, metade vai para o inferno, porque eles nunca tinham ouvido falar de Deus, mas agora eles ouviram falar de Deus. No momento que ouviram falar de Deus, agora eles seriam culpáveis diante de Deus, e aí aquela parte vai para o inferno, ou seja, era melhor que nenhum missionário tivesse aparecido por lá. Outra coisa, né, essa dita pelo pastor Jonanias, ele estava dizendo, se for por essa linha, né, de que todos são, que nunca ouviu falar, nunca foi salvo, então para de pregar o evangelho para o seu filho. Porque aí ele pode crescer, fazer o que ele quiser da vida, mas se você nunca falou de Jesus para ele, ele não tem que se posicionar aceitando ou não, ele nunca ouviu, ele vai para o céu. Seria esse o entendimento. Os irmãos conseguem entender o absurdo? Às vezes ouvindo assim, um homem que nunca ouviu, ele vai para o inferno mesmo sem ter ouvido, a gente fica com aquele sentimento. Esse sentimento você tem que pegar ele com toda a garra e usar ele na evangelização das pessoas. E não ficar no tô com dó. Aí eu vou ler aqui agora para vocês, baseado aqui no livro de Franklin Ferreira e Alan alguma coisa,
né? Teologia sistemática, como eu disse, essa é uma aula de teologia sistemática. Eu vou ler aqui um quadrinho que a Ju vai estar expondo para vocês aí no PowerPoint, e ele fala sobre os vários tipos, sabe? Os pontos de vista e sobre os destinos dos não evangelizados. Eu achei muito importante a gente estudar isso aqui. Olha só. O grupo restritivismo, que é o grupo que nós defendemos, que eu estou dando a aula baseada nesse grupo, diz que Deus não provê salvação para aqueles que não ouvem acerca de Jesus e, consequentemente, não creem nele antes da morte. Está lá claro, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas tem um grupo também que diz assim, que é oportunidade universal antes da morte. A definição: todas as pessoas recebem uma oportunidade de serem salvas porque Deus lhes envia o Evangelho, mesmo por anjos ou sonhos, ou no momento da morte, ou pelo conhecimento intermediário. Esse é um ponto de vista que, assim, pode até ser simpático com algumas restrições, tá? Aí tem o inclusivismo. E aí no PowerPoint está aparecendo os textos que dão base para as pessoas defenderem esses pontos de vista. Leiam esses textos, é importante. Você está estudando a Bíblia, não tenha preguiça. O inclusivismo diz o seguinte: os não evangelizados podem vir a ser salvos se responderem a Deus em fé, baseados na revelação que possuem. Será? Perseverança divina ou evangelismo pós-morte. Esse aqui, caramba, viajou. Os não evangelizados recebem uma oportunidade de crer em Jesus depois da morte. Não é o que a Bíblia diz. Universalismo. Todas as pessoas serão, na verdade, salvas por Jesus. Ninguém é condenado eternamente. Essa aqui nos parece ser assim a mais absurda de tudo, não parece? Ah, todos vão ser salvos? Não, minha irmã, tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas se a gente for fazer uma análise, principalmente se a gente for fazer uma pesquisa em cemitério, você já viu que quando a pessoa morre, dificilmente se fala, se até pensa sobre isso lá na beira do caixão da pessoa? Já viu que todo mundo que morre, a gente sempre busca arrumar uma desculpa? Não, ela deve ter tido um encontro com Deus. Não, ela com certeza aceitou Jesus como Salvador. Não, ela vai para o céu. Não, ela era muito boa. Não, ela tinha um coração bom. Deus vai recebê-la com certeza. Todo mundo que morre aí era assim, era o mais corrupto, o mais obscuro nas coisas que ele fazia, mas lá aí tem sempre aquelas mensagens no Facebook e tudo mais, não, te encontro no céu, amigo, você está iluminando aí junto com os anjinhos. Desculpa até se eu estou parecendo um pouco irreverente com relação a isso, mas por que a gente diz que é restritivista, mas age como os universalistas? As nossas igrejas dizem que são restritivas, mas estão vivendo de forma como se fôssemos universalistas. Porque a gente não se preocupa em pregar. Aí a gente prega um sermão e os pais falam assim, não, mas eu já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Como se o papel do pai e da mãe nunca fosse acabar com relação ao filho. O cuidado, o gerir, a atenção, a chamada de atenção, né? Até hoje a minha mãe vira e mexe, ela fala, minha filha, olha essa boca, minha filha, cuidado, minha filha não fica nervosa. Olha, tem hora que até dá raiva, né, da gente ouvir aquilo assim, porque a gente, na nossa prepotência, se acha assim, eu tô certa, né? Eu tô dentro dos meus direitos, e aí vem aquela vozinha assim, mansa de mãe, falando, minha filha, não é por aí. E ela está certa. Ela está educando, cuidando e zelando da filha dela.
todos nós possamos fazer isso pelos nossos filhos. Preste atenção nesse quadro, se detenha, estuda, leia as referências e na próxima aula nós estaremos entrando no capítulo 2. Que o Senhor possa te dar uma boa semana, um bom estudo e Ele fale ao seu coração. Amém.